Bom, gente, aprendendo sempre. Quando a gente aprende, a gente reza melhor, a gente vive melhor e lida melhor também com as nossas questões. E a maternidade, ela transforma, mexe com os sonhos, os planos, né, a identidade. Eu já escutei muito, já trabalhei muito com gestante e assim, né? Nossa, mas o que está acontecendo com a minha vida? Sim, vai ser uma outra vida. A mulher não é mais a mesma. E para falar sobre esse processo tão profundo e ouvir a história de quem já viveu por isso e passou na pele, recebo aqui com muito carinho a Flávia para refletir e falar, cadê a mulher que eu era? Bom dia, Flávia, seja bem-vinda. Ótimo dia para todos. Obrigada pelo convite, Dani. Pela primeira vez eu venho falar um pouquinho sobre a minha maternidade. Isso para mim é surreal. Isso é muito né? bom. Ter esse espaço para partilhar um pouquinho com as mamães. Sim. Enfim. Pois é, né? Eu já estava pensando aqui, eu falei, a gente fala sempre do nascimento da criança, né? Eu falei, não, mas nasce uma mãe também. Claro. É um nascimento, não é verdade, Flávia? Exatamente. São duas pessoas que nascem porque transforma-se a vida, né? Transforma-se praticamente todo o ritmo de cada dia, tudo se transforma na vida, né? Isso é interessante, viu? Partilhar um pouquinho daquilo que foi para você, essa primeira experiência. E não é só na prática, né? Dizer assim, meu horário ficou diferente, as minhas relações, mas muda-se ser uma vida. Como era a sua vida antes e depois da maternidade? Antes da maternidade, assim, eu sempre fui uma menina muito sonhadora, mas assim, muito Alice no País das Maravilhas. Aquela pessoa que acha que tudo vai dar certo, né? Vivia viajando nos meus pensamentos, nos meus sonhos. Sonhadora sempre, mas eu penso que os meus objetivos não eram tão concretos como depois da maternidade, a partir da maternidade, aliás. Porque quando você sonha sozinha, não tem uma responsabilidade maior, você sonha, mas se der, deu, se não der, tá tudo bem, vou seguindo aqui do jeito que tá. E eu vivia mais ou menos dessa forma, até que eu me tornei mãe e foi um chacoalhão, assim, opa, agora tem mais uma pessoa aqui, você é responsável por um serzinho, então as coisas precisam ser diferentes. Daí que realmente eu, até profissionalmente falando, né, como pessoa, mudou totalmente a minha vida, mas para melhor. Para melhor. Precisa fazer um luto, realmente, porque é muito bonito, né? Quem olha de longe vê lá uma mãe com filho, vê uma gestante e tal. Existe realmente um luto dessa mulher antes da gravidez? Existe, porque quando eu pensava na maternidade, eu lembrava de eu brincando de boneca. Quando eu dava mamar para minha boneca, eu não sentia dor. Quando eu fazia o parto, eu não sentia dor. Não se falava de depressão pós-parto para uma criança. Então, eu vejo que tinha muitas histórias, né, contos de fadas, princesa, príncipe, e aí vira rainha, nasce a princesa. Então, parecia que não tinha dor nenhuma. E aí, quando você vai para a realidade, você percebe que a maternidade é descontrole total, né? Que a partir do momento que você fica sabendo que você está grávida, já muda tudo. Muda seu corpo, né? Muda hormonalmente falando, né? Os hormônios começam a oscilar, você fica muito mais sensível. Então, você nunca está preparada para tudo isso. Então, a gente vive um luto, sim, a partir do momento que a gente percebe que a gente está grávida e principalmente quando a criança nasce, porque eu falo que a mãe nasce realmente quando a criança nasce. Mesmo a gente já tendo aquela sensação, o bebê crescendo na barriga, ainda você não tem a noção da dimensão que é ser mãe. Então, existe esse luto, porque eu digo que, assim, luto é todo o fechamento de ciclo. A gente precisa se preparar, mesmo sendo uma escolha. Então, terão coisas que vão corresponder às nossas expectativas e coisas que não. Então, existe esse luto, sim. Aí tem que lidar com o novo, né? Interessante, Exatamente. né? E além, evidentemente, daquilo que a gente vê, a barriga que cresce e tudo mais, aquilo que você sente lá dentro de você como transformação, né? E que você sentiu, assim, que era uma transformação de 180 graus que estava acontecendo na vida, né? E que, de repente, de tudo aquilo que você falou, evidentemente, a gente percebe, né? Mas eu creio que interiormente, principalmente, é algo que tem que ser elaborado, né? E pode ser elaborado de uma forma positiva, né? E de vez em quando a gente encontra alguém que elabora de forma negativa, né? Como é que foi isso para você, Flávia?
Na verdade, assim, há 14 anos eu tive um aborto espontâneo. Sei. E era uma gravidez que eu não imaginava que eu estava grávida, e aí eu tive esse aborto, eu já estava com 3 meses de gestação. Hoje eu consigo falar bem disso, mas quando eu fiquei sabendo do aborto, para mim foi assim, uma decepção, né? Eu cheguei a pensar, nossa, mas eu não sirvo para ser mãe, talvez Deus não queira que eu seja mãe, e aí a gente questiona até mesmo a fé. Né? Eu falo muito que a fé é muito importante. Isso é bem real, bem humano. Não é? Sim. E assim, eu falo, gente, se a gente não tem fé, a gente não tenta de novo. E aí, a gente foi seguindo, aí eu não queria mais pensar nisso, e aí eu fui deixando nas mãos de Deus. E até que eu consegui engravidar novamente. A minha filha chama Vitória, né? Simplesmente pelo desfecho, né? Que é uma vitória na nossa vida. Ela vai completar 9 anos esse ano. E a Vitória, quando a Vitória chegou, eu achava, assim, que eu achava que eu estava preparada, eu desejei muito, eu almejava essa gestação. Porém, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu conversei com Deus, eu falei, Deus, mas como assim? Né? Demorou tanto, agora que eu acabei de comprar minha moto, que eu estava planejando uma viagem para Disney. Olha só, né? Olha. Aí a gente nunca acha que tá pronto, né? Aí vem aquela expectativa. Chegou fora de hora. Não é agora. Mas como assim? Porque a gente ora, né? A gente tem fé, mas a gente esquece que não é na nossa hora, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida, foi um misto de sentimento. Eu fiquei muito feliz, um sentimento assim, mas ao mesmo tempo aquela preocupação. Mas eu ainda não estou no patamar que eu gostaria profissionalmente. Eu não ganho o que eu gostaria. Eu não fiz tudo que eu queria fazer, sabe assim? Então, eu digo que por isso que a gente tem que... É um luto também, mas... aí eu fui planejando, né? Um parto normal, né? Queria que fosse tudo tranquilo. De repente, eu tive que ir para uma cesariana, porque o colo do meu útero não desceu. E aí, eu percebi que eu não me preparei para esse momento, emocionalmente falando. Para esse momento de que ia ser diferente o parto? Exato. O desfecho do parto ali, né? Que eu esperava que fosse um parto normal, que fosse ser muito rápido e pronto, acabou. Que eu já ia chegar com ela sorrindo, andando, feliz. E não foi exatamente desse jeito que aconteceu, né? Eu fui para uma cesariana muito respeitosa, porém... eu não tinha trabalhado essa expectativa dentro de mim de que poderia não ter esse desfecho. E aí foi aí que nasceu a mãe, entendendo que maternidade é descontrole total. Eu achei isso muito interessante, essa palavra, né? Verdade. E eu descontrole com um olhar realmente positivo. Porque tudo que idealiza, né? A gente, quando é menina mais nova, a gente fala, ai, quando eu ficar grávida, eu vou fazer isso. E vai ter esse nome, a gente já coloca nome nesse filho. Tudo tá aqui dentro. Né? E tudo vai acontecer diferente mesmo. Então não sou eu que controlo. Que maravilha que é, né? A movimentação, a manifestação de Deus em Padre Ulisses nesses momentos. É impressionante, né? E agora já entra a psicóloga aqui. Tudo isso que passa, evidentemente, de experiências que são somente de cada pessoa, deve ser diferente, né? Começa já a ter uma influência na criança que está ali dentro de você se formando, entende? Os medos que eu tenho, as expectativas, como você dizia, um pouquinho a decepção, não era para ser agora. Sim. Eu ia viajar para Disney. Isso reflete um pouco, de alguma forma, pode ter uma influência na criança? Na verdade, tudo que a mãe sente, né, quando a criança está dentro do ventre, a criança sente também. Libera o cortisol, né, que é um hormônio que acaba que contrai o músculo, gera uma certa ansiedade. A criança, ela não sente o que está acontecendo realmente, mas ela sente esses espasmos ali, essa modificação, essa ansiedade da mãe, de certa forma, fisicamente. Mas a única coisa que eu falo para as mães, assim, né, quem estiver assistindo a gente, é que não se sinta culpada, porque, assim, a gente é ser humano, né, a gente não... lógico, a gente consegue controlar, não alimentar os sentimentos, mas tem muita coisa que acontece que é fora do nosso controle. Eu, por exemplo, eu não esperava, mas eu tive, mesmo sendo psicóloga, eu tive depressão pós-parto. Sim. Que foi bem na época que a minha avó, eu fiquei sabendo que estava grávida, fui criada pela minha avó materna. Então, na minha cabeça, a minha avó era minha mãe. Era um negócio bem assim, bem bagunçado na minha cabeça. E aí, a minha avó estava doente, eu contei para ela que eu estava grávida.
Passou uma semana, minha avó veio a óbito. E aí eu achava que eu tava bem, eu tava forte, né? Eu tava com a Vitória na minha barriga. E eu, psicóloga, não posso ficar mal, porque senão ela vai sentir. Engano meu, né? Porque daí quando a minha avó morreu, eu fui no velório, foi tudo certinho. Quando a Vitória nasceu, eu desabei, porque daí os hormônios na maternidade, Sim. quando a gente tá grávida, estão lá em cima, né? Quando o bebê nasce, vai lá embaixo. E como eu já tinha predisposição para depressão, Sei. eu acabei tendo uma depressão pós-parto. E eu falo assim, né, até como psicóloga falando, eu falo que hoje eu me tornei uma psicóloga muito melhor no que eu faço. Exatamente por eu ter vivido tudo isso, porque cada perrengue ali da maternidade que eu fui passando, Olha, eu fui estudando e me especializando para ajudar outras mamães. Mas tudo que passa humanamente não tem preço, não tem nos livros. Você pode ler 1000 livros, mas a experiência é transformadora. Essa Exatamente. sabedoria ninguém tira de você. Parabéns, minha amiga. Obrigada, meu bem. Parabéns, Deus Obrigada. abençoe você, Amém. sua família, a sua história, a mulher, a nova mulher que você é hoje, né? E parabéns por toda a sua história e por você trazer de maneira tão linda, tão plena, né, essa história de vida. Parabéns. Muito Obrigada, obrigada. viu, por estar aqui com a Eu que gente hoje. agradeço. Eu queria convidar as mamães, se possível, para me seguirem lá no @sejagentilmamãe. Ah, que legal. lá eu falo um pouquinho, né, partilho um pouquinho sobre a minha experiência como mãe e ajudo vocês também a educarem com amor e respeito e bom. firmeza ao mesmo tempo. Legal. Obrigada. Obrigada a você.